Estudos para concursos, para LESP, Direito Administrativo, sobre os agentes públicos. Agentes públicos! No conteúdo de agentes públicos tem o conteúdo do artigo 39 ao 41. Tá. Parágrafo 2 do artigo 39. A administração, quer dizer, a União, Estados e Distrito Federal manterão escolas de governo com a formação e aperfeiçoamento de servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos em um dos requisitos para a promoção da carreira. Facultada para isso é a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Da administração pública, parágrafo 1 do artigo 39. A fixação dos padrões e vencimentos e das demais componentes do sistema remuneratório observará. Como é que vai observar? Natureza, grau de responsabilidade, complexidade dos cargos competentes de cada carreira, requisitos para investidura e peculiaridade de cargo. Súmula vinculante: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Não vale isonomia. Direitos sociais dos servidores, tá? Porque eu tô falando isso é por causa que o treco dos direitos sociais dos servidores está no artigo 7, só que ele está numerado em incisos, então é meio estranho, é difícil de achar. Bom, quando você fala dos direitos sociais, você separa em trabalhadores urbanos e rurais, ou seja, os que é de todo mundo, depois os domésticos, para os domésticos específicos, e depois para os servidores específicos. Os servidores específicos, ocupantes de cargos, recebem o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Eles recebem o licença gestante sem prejuízo de emprego e do salário com duração de 120 dias, eles recebem. E a licença paternidade nos termos fixados em lei, eles recebem esse também. Mas tem certas coisas que eles não recebem, tá? Que os trabalhadores urbanos e rurais está escrito lá nos incisos de direitos sociais deles. Entende? Sobre a aposentadoria dos servidores sociais, os servidores está no parágrafo 9 do artigo 39, dizendo: é vedada a incorporação à vantagem de caráter temporário vinculada ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração de cargo efetivo. Cargo de confiança ou comissão é um cargo seletivo da administração pública. E trabalhar, o que ele está dizendo aqui é que não pode vantagem, sempre teve isso, mas agora ele está falando assim: imagina que um cara do cargo efetivo foi lá e recebeu o cargo de comissão, ele começou a trabalhar como chefe, e daí ele trabalhou, sei lá, por uns 3 anos, 5 anos como chefe, e depois ele não quis mais trabalhar, daí ele pediu para sair do cargo de chefe e voltou a ser só trabalhar no cargo anterior dele. Daí o que acontece? Ou se ele trabalhar como chefe, tipo, é como se ele acha que ele tem uma vantagem incrível, mas ele não está fazendo mais o trabalho de chefe, certo? Então ele não receberia mais o valor de chefe, ele receberia o valor anterior dele. Mas ele acha, mas os carinhas faziam outras coisas para fixar, fazem mais coisas para fixar valores nos seus salários mínimos. E não pode isso mais. Não é vedado o pagamento, mas sim a incorporação. Estou falando de incorporação. O que significa incorporação? Seria ficar fixo. Ele ia receber para sempre esse valor extra. E isso não pode. Vantagem: quando o cara estiver trabalhando durante o treco, é óbvio que ele vai receber uma vantagem extra do cargo, mas de comissão e remuneração. Mas não pode incorporar esse valor extra no seu valor, no seu recebimento normal, entende? Bom, voltando. 41. O servidor abrangido por regime próprio da Previdência Social será aposentado. Daí teve mudança nisso aqui em 2019. Eles falavam por invalidez, mas mudou o nome agora. Está escrito incapacidade. O nome do novo aposentadoria do agente público é incapacidade. Incapacidade. Deixa eu anotar aqui palavras-chave. Incapacidade. Antes era chamado de aposentadoria por invalidez, mas o que está escrito na Constituição agora é incapacidade. Vamos ler os dois. O servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos personais ou tempo de contribuição, exceto se decorrente de um acidente com serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Proventos proporcionais ao tempo de serviço. Entende? Ou seja, normalmente o cara, quando é invalidado, não existe um treco. Invalidado não tinha um treco extra, era até proporcional
ao tempo de serviço de contribuição, a menos que ele tinha ficado inválido por causa do trabalho, entende? Se ele for ficar inválido por causa do trabalho, é alguma coisa, ou uma doença profissional, ele tem umas outras coisas, tipo aumentar a pensão dele, entende? Mas agora mudou isso, não é mais invalidez, é incapacidade. Por incapacidade permanente, será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho. O nome agora é incapacidade permanente para o trabalho, para o trabalho. Tem específica para o trabalho, porque se ele pudesse ser adaptado para algum outro trabalho, ele poderia fazer isso, certo? Bom, no cargo que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Se lembra? Tipo, agora eles colocaram um texto que tinha em outro canto da Constituição antes, a readaptação, aqui no mesmo caput, no mesmo inciso do incapacidade, certo? Quando suscetível de incapacidade, não deu para readaptar, a hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma da lei do respectivo ente federativo. Depois disso, tem uma tabela aqui de comparação de coisas aposentadolísticas que fizeram no mudança dos artigos 40, parágrafo 4. Mas é basicamente, está falando das aposentadorias de tempo, as aposentadorias diferenciadas, sabe? Daí aqui tem a listinha dos carinhas que ganham diferenciadas por causa dos seus trabalhos. A maioria desses caras aqui são trabalhadores acabam ganhando alguma deficiência mental. Exagero a deficiência mental, mas sim, é normal. E também os que já tinham deficiência, sabe? Bom, tá assim. Artigo 40, parágrafo 4. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão dos benefícios, regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 4, A, B e 5. A, B, C e parágrafo 5. Daí aqui é o que está aqui. Quer dizer, aqui é o que está aqui, que louco. Está escrito aqui as coisas do 4A, 4B e 4C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar. Qual o tipo de lei que vai estabelecer do respectivo ente federado a idade e tempo de contribuição diferenciadas para a aposentadoria. Quem é que pode ter aposentadoria diferenciada? Servidores com deficiência, agente penitenciário, agente socioeducativo. Foi adicionado o policial penal federal, estadual e distrital, a polícia civil, a polícia ferroviária federal, a polícia rodoviária federal, ferroviária, tá? A polícia federal e a polícia do Senado federal e a polícia da Câmara dos Deputados, das casas do Poder Legislativo, certo? Os servidores com deficiência, eles têm aquela avaliação que falou ali na incapacidade, que nem eles. Avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. E o último são os servidores que têm tempo diferenciado, são servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição de agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, tendo a caracterização de categoria profissional ocupação. O que significa caracterização por categoria profissional? Significa que não pode colocar um carinha que não trabalha com essas coisas na aposentadoria especial, entende? É só os carinhas que trabalham com essas coisas. Se tivesse uma tipo de caracterização profissional, qualquer pessoa que, mesmo que ela não trabalhasse com as coisas, mas ela estivesse na categoria, ela ia receber essa aposentadoria especial, mas não vale isso. Daí, os ocupantes de professor, eles têm idade mínima reduzida de 5 anos. Se lembra que o outro, primeiro, eles não têm especificado a redução. Eles são reduzidos pela própria lei complementar do respectivo ente federado. Se é um policial do nível federal, tem a lei complementar dele. Se é um servidor do nível estadual, tem a lei complementar que vai especificar qual é a quantidade de contribuição. A diferenciação, tá? Bom, daí mudou de professora, agora diminui de 572. Não é que mudou, é que o normal é 62 anos para professora e 65 anos para professor. Não normal, para todo mundo, homem e mulher. Daí diminuir o valor normal de 5 anos. Bom, desde que comprovem, é claro, o tempo de efetivo exercício nas funções de magistério. E essas aposentadorias de 5 anos é só para quem trabalha em fundamental, médio ou infantil. O que significa que se eles colocarem ela na posição, na professora, na questão de falar de aposentadorias e tempo de aposentadorias, e falarem uma hipótese de professores, se eles falarem que o professor é do ensino superior, e já teve questão disso, ele não vai ser o cara, é uma pegadinha, ele não vai ser um cara que ganha
que ganha a aposentadoria, a aposentadoria, tá? Depois disso, tem o conteúdo do parágrafo 13. Explica-se o agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou emprego público. O que significa isso aqui? O RGPS. Aplica-se a ele o RGPS. Se lembra que os únicos que são estáveis, ou seja, o que vai ser chamado de servidor estável, de estabilidade, que tipo estava aqui no conteúdo que a gente leu agora há pouco, como é que era? Cargo efetivo, assim. Todos os caras que fizeram concurso e trabalham em um treco que vai ser ganhar o treco se chama cargo efetivo. Ou seja, qualquer um cara que trabalha no cargo em cargo público, como agente público, mas não é um cargo efetivo ou vitalício, ele é anunciado no RGPS. Ele trabalha, ele previdenciária dele é o RGPS normal, de todo mundo, sabe? Só que os dos servidores normais, os servidores efetivos são o RPPS. Por isso que fica falando toda hora em todo canto dessas aposentadorias de RPPS que dos carinhas mudando de lugares de entes. Porque normalmente, quando é um servidor estável, ela continua sendo, a aposentadoria deles continua sendo paga para a origem dele, entende? Daí outro aqui que mudou é o artigo parágrafo 19. Deixa eu ver aqui, parece que mudou uma coisa chamada fara jus a um abono de permanência. Ah, isso aqui, eu acabei de ler e aprender isso aqui também recentemente. É que antes era bem ambíguo o abono de permanência, sabe? Mas agora ele foi extremamente mais específico. Bom, ele ficou mais específico mostrando que é totalmente inútil o abono de permanência, né? Aqui, ó. Um servidor que se aposentou tem direito a abono, quer dizer, que chegou no treco para se aposentar. Ele ainda não chegou no treco de aposentadoria obrigatória, sabe? Então ele pode trabalhar mais tempo. O que os servidores querem, que eles querem que trabalhe mais tempo. Daí o que acontece é esse abono de permanência. Está escrito aqui. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federado, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte pelo permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente no máximo ao valor de sua contribuição previdenciária até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Se você não entendeu, o básico é que ó, poderá. Se ele quiser, né? Ele vai ganhar esse abono de permanência. Senão, ele vai continuar sendo pago. O cara pode continuar trabalhando se ele quiser. E vai ser continuar sendo pago ao INSS, entende? Pelo menos acho que é isso que dá para entender da palavra poderá. Daí continua aqui. Fazer um abono de equivalente. Daí fala aqui, no máximo. O que significa no máximo? Significa que, na verdade, o pagamento não precisa ser o total do valor que falou agora há pouco. O valor de contribuição previdenciária até completar a idade. Não precisa ser esse valor que vai ser pago. Pode ser diferente, pode ser menos, entende? E os carinhas da estimulação podem pagar menos. Parágrafo 22, que esse aqui é novo, tá? Ele foi incluído em 2019. 22, inciso 1, 2, 3 e 4. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Não pode criar mais novos regimes próprios de previdência social. Lei Complementar Federal estabelecerá para os que já existam normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social, se eles quiserem se desfazer, porque eles têm que pagar muito dinheiro agora, né? É aquela coisa do problema da aposentadoria. Segundo, o modelo de arrecadação da aplicação e da utilização dos recursos. A lei federal vai falar sobre isso, normas gerais, né? E funcionamento. O terceiro fala a fiscalização da União e controle externo e social. A própria lei federal complementar federal que vai falar sobre isso. Fiscaliza como é que vai acontecer a controle externo social e fiscalização da União. Por quê? Porque os caras se imaginam que um cara se aposenta, mas esse regime próprio não tem dinheiro e daí eles ficam pulando o pagamento dos caras, entende? Bom, daí o que devia ter feito? Eles deviam ter se ajastrado ao RGPS para pagar o INSS para pagar o cara, entende? Mas, né, tem que fazer esse tipo de fiscalização. Isso aí foi um exemplo louco que caiu na minha cabeça, eu não tenho certeza se é isso que acontece. Daí, outra coisa que foi incluída é o inciso 7. Bom, é o único que está anotado aqui na apostila. A estruturação de órgão de entidade gestora de regime observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. Parece que a lei complementar vai estruturar um órgão de entidade gestora do regime. É para fazer isso? Estranho. Bom,
Daí depois, segundo ponto dos agentes públicos é a estabilidade. Estabilidade está no artigo 41, que a gente põe lá no 31, 30, 40, agora 41. Dizendo, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis. Daí ele fala, após 3 anos de efetivo exercício. 3 anos. Como daí no parágrafo 4 fala as condições desses 3 anos. Como condição para a questão da credibilidade, da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho. Na verdade, ela é obrigatória, mas ela não precisa ser lá no final dos 3 anos, ou ela também não precisa ser feita no meio dos 3 anos. Bom, isso aqui na verdade é irrelevante, é uma coisa que os professores também às vezes comentam. É obrigatório uma avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Esse é o princípio da eficiência, entende? 45, parágrafo 1, estabilidade. Após adquirir a estabilidade, o servidor só perderá o cargo. Daí, esse aqui é a coisa que mais cai quando pergunta de estabilidade. Ele só pode perder em sentença transitada em julgado, sentença transitada em julgado, mediante processo administrativo em que ele seja... Três hipóteses, tá? A primeira é uma transitada em julgado. Segunda, é mediante processo administrativo em que ele seja segurado ampla defesa, ou seja, foi ativado um processo administrativo por causa de que ele era um servidor ruim, contra ele, e ele tem ampla defesa para perder o treco. E o segundo, quer dizer, o terceiro, é mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar. Agora tem a lei periódica, a formação periódica, ou seja, o cara não pode ficar se desinteressando, se desatualizando. Ele tem que sempre estar se melhorando, entende? Então, quando eles fazem a eleição de avaliação periódica de desempenho, se o cara ficar muito ruim no trabalho dele, ele vai perder o cargo dele. Mas é claro, tudo isso tem ampla defesa, assegurada ampla defesa. Menos o transitado em julgado não tem ampla defesa especificada para ele, por causa que durante a sentença, durante a virtude da Transteco, ele já estava fazendo a ampla defesa dele. É o óbvio, né? Eles podem se defender, olha, eu não estou perdendo meu desempenho, olha, esse processo administrativo é ruim contra mim, É uma questão. A avaliação especial para adquirir estabilidade. A avaliação especial para adquirir estabilidade. A avaliação especial para adquirir estabilidade. Artigo 41, parágrafo 4. Como condições para aquisição de estabilidade obrigatória, a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Próximo, avaliação periódica de desempenho. Um falou avaliação especial, outro falou periódica de desempenho. No 41, parágrafo 4, fala avaliação especial de desempenho. E no parágrafo 1, fala avaliação periódica de desempenho. Entende? Uma falou periódica, a outra falou especial. O primeiro especial foi a obrigação nos 3 anos aí para ele ganhar estabilidade. A outra foi a periódica, foi só para ele continuar com a estabilidade. Uma ganha, outra continua. Entendeu? Daí, pode-se dizer que a avaliação de periódica de desempenho serve para o cara não perder o cargo. P de periódica, P de perder o cargo. Daí, cada uma está em um inciso, né? O servidor público estável só perderá o cargo 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada. Por que isso é importante? Porque é para pegadinha, meu. O cara vai lá e vai colocar o treco avaliação especial. E você sabe que é uma avaliação que tem que fazer uma avaliação para o cara ganhar estabilidade. E daí você vai colocar certo. Só que o cara estava falando para demissão. Ou ao contrário, o cara está falando de ganhar estabilidade e ele coloca uma avaliação periódica de desempenho. E você coloca certo, porque é óbvio que está certo. Só que ele tem essa droga de nome diferenciado só para te irritar. Entendeu? Super! Daí, estabilidade. 41.2. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele. Invalidou. Se lembra que ele tinha dupla defesa, certo? Daí invalidou. Mas às vezes é quando já ele acabou sendo demitido e daí ele conseguiu fazer recurso e invalidou. Tá. Invalidou a sentença quando foi uma demissão por sentença judicial. Se lembra que foi a primeira hipótese de ele perder o cargo, certo? O que acontece? Ou ele é reintegrado, esse é o primeiro e principal, mais falado, né? Ele é o nome disso aqui. O que perguntam disso é o nome disso. E é o nome disso é reintegração. E ele ganha, esse treco aqui causa anulação da sua demissão. Se lembra que a anulação, ela volta para o passado, as coisas, todo tipo de treco que cai de administrativo e de constitucional de anulação, e processo civil também. Anulação volta para o passado, ou seja, ele ia receber todos os valores que são devidos a ele desde a sua demissão. Como se uma versão espiritual dele tivesse voltado para o passado e tivesse trabalhado todo esse tempo. Bom, daí o evento, e o segundo, a hipótese de que acontece, invalidou a demissão, é o eventual ocupante da vaga, se estável,
Tipo, se ele saiu, foi demitido, daí alguém foi contratado e colocado no lugar dele. Mas ele estava estável e ele também foi lá e trabalhou lá, ele era um estável ou ele conseguiu a estabilidade nesse cargo. O que acontece? Ele vai sair. Ele vai sair. E o nome disso é a disponibilidade. Ele fica a disponibilidade. E quando depois que ele saiu da disponibilidade e volta para outro cargo, eles chamam isso de recondução. Ou seja, as perguntas mais do mal são essas que ficam falando esses res. Tá? Mas o básico é diferenciar isso, né? Tipo, reintegração, o cara saiu saiu da administração, saiu certinho, completamente saído, tá, entendeu? Foi demitido, saiu. Daí ele tá voltando a integrar, de voltar, integrar, voltou é o de sair, voltou de sair é o reintegrado. Daí quando é reconduzido, ele não está saindo, ele está dando uma voltinha para um outro canto. Ele ainda está dentro da administração pública, entende? Então, o eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem sem o direito à indenização. Daí eles também chamam 3 pontos sobre esse cara que vai ser mudado, que era estável. Ele é reconduzido para um cargo de origem sem direito à indenização se ele era estável em outro cargo, entende? Mas, ou ele é aproveitado em outro cargo, ou ele é posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Esse caso aqui de disponibilidade é quando o cara ganhou estabilidade nesse cargo nesse cargo, entende? Daí ele fica em disponibilidade até encontrarem um novo cargo para ele ser reconduzido, ou abrir algum cargo o mesmo cargo em outro canto. Então, depois disso, a extinção de cargo ou declarar desnecessidade, que é possível sim fazer, até por fazer, né? Daí, extinguir um cargo ou declarar sua desnecessidade. Todo mundo que era desse cargo vai ser desfeito. Só que eles já tinham estabilidade. Sabe qual é o ponto principal da estabilidade? É que a pessoa que é estável, ela garantiu, é como se tivesse uma prerrogativa que ela tem, qual é mesmo o nome? Popularidade? Não. Garantia? Não. Confiança. É tipo confiança. Qual é a palavra mesmo? Eu vou lembrar a palavra daqui a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não lembrei, que triste. Bom. Confiança, homenagem. Lealdade, essa é a palavra. É como se tivesse uma prerrogativa que a pessoa que ficou estável tem um tipo de lealdade, ou seja, ela gosta de trabalho na serviço público e vai continuar trabalhando lá e tem lealdade e gosta de servir, entendeu? É por isso que ela tem todos esses direitos. Mas isso é só uma prerrogativa imaginária, entende? Daí, por isso que essas pessoas, mesmo que os cargos dela e elas têm estabilidade, elas vão ser aproveitadas. Elas são leais à instituição e serviço público, então elas vão ser aproveitadas que nem o outro cara, eles são chamados de disponibilidade e vão para outro local que tem as mesmas trecos, enquanto eles tiverem disponibilidade, que normalmente a gente não quer que as pessoas fiquem em disponibilidade, né? Pagando o cara enquanto ele não faz nada, né? Então ele vai receber uma remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento de outro cargo. Significa proporcional é que tem, pelo tempo que ele trabalhou, ele vai ganhar uma porcentagem do valor que ele recebia, entende? Daí, vão tentar aproveitar ele em outro cargo. E assim termina o conteúdo de agente público. Legal, né? Tchauzinho.